Hoje eu vou te explicar porque desde a virada do ano eu não tenho mais altcoins na minha carteira. Inclusive, nem mesmo Ether eu tenho na minha carteira nesse momento. Desde a virada do ano, uma única operação que eu abri nas altcoins foi exatamente em Radio e foi uma operação que ela foi literalmente estopada. Hoje eu vou te explicar o porquê que você não deve ter altcoins nesse momento e quando que vai ser a hora da gente voltar para as altcoins. Afinal de contas, eu sei que se você estiver rodando bons projetos, agora você está com 40, 50 ou até mesmo 60% de prejuízo na sua carteira no geral. Tem muitos ativos que já caíram 80% desde a sua máxima somente da virada do ano para cá. Holdar altcoins nesse momento, olhar para bons projetos é o pior momento agora no mercado cripto. Se você quiser olhar para algum ativo, você vai olhar para o Bitcoin. E você tem que entender que até mesmo para o Bitcoin, nesse momento, é um momento um pouco mais incerto, onde todas as entradas elas têm que ser entradas estratégicas. Eu vou te mostrar como que eu estou tomando as minhas decisões nesse momento e a gente vai olhar exatamente para as métricas, para dados, para que a gente possa exatamente tomar uma decisão pautada em cima de dados e não em cima de notícias. Bom, do Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Mas primeiro, só para que você entenda que eu não sou um maximalista Bitcoin, inclusive eu não sou maximalista de projeto nenhum, sou maximalista do meu patrimônio e somente. Se eu precisar vender Bitcoin, eu vou vender esse ativo também. Mas eu quero que você veja como que era a minha carteira antes da virada do ano. Eu quero que você entenda que eu tinha uma posição extremamente relevante dentro das altcoins, uma posição extremamente relevante em Ether. Aqui foi o período que eu menos tive caixa da carteira e tive maior exposição no mercado, por exemplo. Depois chegou um determinado momento ali que eu comecei a aumentar as minhas posições em caixa e eu literalmente zerei todas as altcoins. Olha só, a gente tem altcoins aqui de market cap extremamente pequeno, como o Hello, por exemplo, a XBT, são ativos que a gente tinha uma alta volatilidade naquele período, uma alta exposição. Entenda que eu não fico somente em Bitcoin, mas existem os momentos certos para a gente fazer isso daqui que eu fiz na carteira. Esse daqui era uma fase de capital rotativo, onde o dinheiro estava saindo do Bitcoin partindo para as altcoins e a gente tinha a performance absurda das altcoins, onde Velo, por exemplo, entregou uma alta de 250% dentro dessa carteira. Em questão de alguns dias somente, menos de uma semana a gente teve essa multiplicação. Vários ativos aqui entregaram altas de 100%. Mas eu quero que você entenda que o momento atual que nós estamos vivenciando não é o momento dessas altcoins. Eu sei que muitas pessoas agora acreditam que bons projetos estão descontados, ou seja, é só a gente comprar. Mas saiba que a altcoin ela não tem fim a sua queda. Saiba que existe um alçapão nesse poço. Saiba que altcoins elas podem continuar caindo muito mais, mesmo se estiver em uma região de sobrevenda. Saiba que as altcoins elas podem se desvalorizar muito. E quando que vai ser o momento da gente voltar para as altcoins? Quando eu vou começar a olhar para as altcoins, por exemplo? Primeiro ponto é quando a gente olhar para o Ether e a gente começar a encontrar bons sinais dentro de Ether. Até o presente momento, quando a gente avalia o price action de Ether, ele continua literalmente feio, terrível. Esse candle aqui foi um candle que trouxe uma grande armadilha para o mercado, onde muitas pessoas viram isso daqui como um candle de reversão e resolveram acumular Ether dentro dessa região. Infelizmente, a gente olha aí, tem mais uma desvalorização absurda nesses últimos dias, onde a gente está vendo mais 25% de desvalorização em Ether, e a gente teve um segundo candle também, aonde trouxe uma armadilha para muitos investidores. Isso daqui aparentou mais uma vez ser um candle de reversão para aquelas pessoas que usam somente o price action. Elas entraram nesse candle de reversão e na data de ontem a gente viu devolvendo 100% dessa alta e um pouco mais. Hoje a gente não vai considerar esse candle ainda, tá? O candle ele está em andamento, estamos olhando para um gráfico diário, a gente precisa esperar o fechamento, mas eu não gostaria de ver Ether abaixo dessa região de 2.100. Porque isso daqui é o suporte que nós temos de toda essa região. Se a gente fechar abaixo dessa região, a gente pode ver Ether sim em patamares muito mais baixos.
Mas eu não tomo as minhas decisões somente no price action. O que eu quero te dizer é que o primeiro ponto para a gente ver ali, por exemplo, as altcoins performando bem, a gente precisa ver Ether pelo menos segurando a sua queda, mostrando uma região de suporte, um interesse comprador, com confirmações, não um único candle de reversão e devolvendo 100%, único candle de reversão e devolvendo 100%. A gente precisa ver uma consistência numa região de fundo de Ether. Além da gente olhar para o price action do Ether, o que nós devemos olhar também é para os dados on-chain. Olha só, quando a gente olha, por exemplo, para Ether, a gente sabe que ele está em uma fase de bear market, algo que eu comentava com você quando a gente estava lá nos 3.100. Olha que louco. Quando a gente estava lá nos 3.100, não parecia que a queda ela poderia ser tão acentuada dessa maneira, não é mesmo? Quando a gente olha para os 3.100, a gente está aqui em cima. E aqui foi o último ponto de venda de Ether, 3.100, porque dali para frente a gente entra em uma fase de bear market. Esse bear market é somente uma nomenclatura. Isso significa mercado dos ursos. Isso significa que as quedas elas serão mais intensas. A partir do momento que a gente entra abaixo dos 3.100 no Ether, estamos dentro de uma fase de bear market. Isso não significa que a gente vai vivenciar 2 anos de queda, por exemplo. Isso só significa que as vendas elas são mais intensas nessa região. O porquê que aqui é chamado de uma fase de bear market? Muitas pessoas estão no prejuízo dentro dessa região. Abaixo dos 3.100, essas pessoas elas estão submersas. E quando a gente tem um prejuízo, por exemplo, acumulado na carteira, a gente tende a vender com medo, desespero, pânico, para que a gente possa minimizar aquele prejuízo. Isso faz com que a pressão de venda dentro dessas fases elas acabam sendo muito maiores do que durante as fases de bull market, que são exatamente essas regiões verdes que nós temos aqui. Então a gente sabe que Ether ainda está mergulhado em uma região onde a pressão vendedora ela é muito forte. Simplesmente respeite isso, respeite o direcionamento do mercado. Quando estivermos nessas regiões verdes, cara, tá tudo maravilhoso, toda queda ela é um pullback, aqui qualquer movimento para baixo, você compra. Agora, durante uma fase de bear, não é bem assim que funciona. Porque saiba que a gente pode vivenciar um mini bear market, ou seja, uma fase de pressão de venda curta, ou a gente pode vivenciar um longo bear market, uma fase de pressão de venda mais estendida. Então, quando a gente olha para o price action, vê que o price action não está apresentando sinais de reversão, a gente olha para os dados on-chain, a gente sabe que estamos dentro de uma fase de pressão de venda mais acentuada, é aí que a gente começa a analisar e entender o que está acontecendo com as altcoins. Olha só, antes da gente falar do capital rotativo, olha o que está acontecendo com Ether. Essa pressão de venda, ela vem muito da realização de prejuízo. Várias pessoas começam a sair para tentar minimizar esse prejuízo acumulado do ativo, e é por conta disso que a gente vê as quedas sendo mais acentuadas. Olha só, o price action não está funcionando nos últimos dias. Se você avaliar o price action aqui, se você for um analista que só olha price action, você entrou nesse candle aqui. E você também entrou no candle que nós tivemos no final de semana. Se você só avaliar price action. Porque esses candles aqui são candles de reversão, esses candles têm aumento de volume, esses candles estão com um RSI lá embaixo, em região de sobrevenda dentro de um gráfico diário. Se a gente olhar para um 4 horas, isso daqui vai estar mais nítido ainda, que são regiões de entrada. Se você só avalia o price action, você teria entrado nessas posições. Mas quando a gente olha para os dados on-chain, a gente está vendo que estamos dentro de uma fase de bear market e as realizações de prejuízo elas estão se intensificando nesse ativo. Por isso que é comum a gente ter rejeições desses candles. Algumas pessoas vão chamar isso daqui de manipulação, né? Hoje é moda no mercado financeiro a gente colocar a culpa no raio da manipulação. Colocar a culpa no homem composto, que é exatamente no mercado. Falar que o mercado ele é traiçoeiro, que ele está tentando liquidar todo mundo, que ele só está buscando a liquidez. Hoje é moda a gente falar isso. Mas a real é que nós estamos em um movimento contrário às compras. Estamos em um movimento em uma região onde os dados on-chain apresentam que a pressão de venda ela está muito alta. Ou seja, não há manipulação nenhuma aqui, não tem ninguém tentando pegar o dinheiro do seu bolso. Não veja o mercado financeiro dessa maneira. Se ele está pegando o dinheiro do seu bolso é porque você está fazendo coisas erradas.
As altas que a gente teve ao longo do final de semana aconteceu muito por conta de liquidação, e um dos gatilhos foi exatamente o Trump ter feito uma publicação. Mas entenda que aquilo foi só um gatilho. Trump não está manipulando o mercado, até porque os dados já vinham apontando queda, e quando a gente tem ali o final da semana, a gente viu uma região de fundo, inclusive eu entrei dentro de uma região de fundo. Depois a gente vê o Trump fazendo um Twitter e o mercado se recuperando um pouco, indo até uma região chave, uma região onde era uma confirmação de um suporte perdido, por exemplo. Ou seja, não tem essa grande manipulação que acontece no mercado. Tem as pessoas fazendo coisas erradas e colocando sempre a justificativa na manipulação. Mas eu quero que você entenda que não há manipulação aqui nesse price action. O price action só não está sendo respeitado exatamente por conta da fase que nós estamos e exatamente por conta dessa saída massiva dos investidores de Ether. Bom, quando a gente olha exatamente para as criptos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um dinheiro único dentro de cripto, que é todo o montante que nós temos investido dentro de cripto. Vamos supor que a gente tem R$1 milhão, obviamente a gente tem muito mais, mas vamos falar de R$1 milhão. E aí a gente tem várias criptos. A gente precisa dividir esse capital em várias criptos. Quando esse capital ele se concentra em uma única cripto, a gente sabe que as outras elas estão sem dinheiro, ou seja, as outras elas não vão performar. Na hora que esse capital começa a sair e migrar para as outras criptos, a gente começa a ver a performance de todo mundo. Esse é o famoso capital rotativo, o dinheiro que nós temos dentro do mercado cripto rotacionando para os outros ativos. E como que a gente consegue visualizar isso? Simplesmente com os dados on-chain. Se a gente olhar para essa linha roxa aqui, ela representa o capital que flui para as altcoins. Quando essa linha roxa ela está subindo, significa que a gente tem capital fluindo para as altcoins, ou seja, aqui é o momento oportuno da gente entrar nas altcoins. Olha só, uma das fases muito boas da gente ficar investido em altcoins foi exatamente de outubro de 2023 até abril de 2024. Foi um período que mais me trouxe multiplicação, por exemplo, dentro de alguns ativos, que foi, por exemplo, o token Ronin. Depois a gente não viu o ativo performando tão bem assim como ele performou nesse período. Depois de abril ali, a gente teve um grande marasmo para as altcoins e a gente teve mais uma fase que foi de novembro de 2024 até o final do ano. Até dezembro ali, mais ou menos, um pouco antes do Natal, a gente teve o capital fluindo para as altcoins. Depois, esse capital começou a sair das altcoins e até o presente momento, a gente está com capital saindo das altcoins. Isso significa que não é o momento desses ativos agora. Agora não é a hora da gente ter altcoins, da gente olhar para esses ativos. Se você olhar para essa carteira que eu te apresentei aqui, por exemplo, uma carteira que estava altamente exposta nas altcoins, você vai ver que exatamente é um período que tem uma confluência desse capital entrando nas altcoins. Aqui sim é os momentos que eu gosto de ser shitcoiner. Obviamente eu não vou olhar para níveis de meme coin, tá? Eu me recuso a investir nesse grupo de ativos. Mas quando a gente olha para esse período aqui, é o período que a gente pode buscar sim bons projetos. Aqui é o período que você deve vestir o chapéu, exatamente de uma pessoa que gosta de acumular bons projetos. Vestir o chapéu de um arquiteto. Pega o seu diploma de arquiteto nesse momento e começa a rodar bons projetos. Quando o capital ele estiver fluindo para as altcoins. Agora, o mercado caindo, a gente vendo a pressão de venda aumentando em Ether, aumentando em Bitcoin. Tem pessoas que ainda estão buscando pelo aquele bom projetinho. Tem pessoas que ainda vêm aqui nos comentários e falam que estão acumulando XYZ porque tá barato. Entenda, meu caro, isso pode ficar mais barato ainda. Você pode ver isso entrando em Black Friday, ou melhor, em Cyber Monday, que é muito melhor do que a Black Friday. Talvez no Brasil não tenha Cyber Monday. Mas eu quero que você entenda que essas coisas elas podem ficar muito mais baratas ainda. Quando for o momento certo, a gente vai voltar a olhar para as altcoins, mas nesse momento não dá para a gente olhar para esses ativos. Um dos fatores que vão fazer com que a gente tenha esse capital entrando nas altcoins é exatamente quando a gente tiver o varejo voltando para o mercado. O varejo é exatamente o dump money, né? Então ele vai tender a injetar o dinheiro em qualquer coisa, então a gente vai ver vários ativos, qualquer bom projetinho subindo.
E para que a gente veja o varejo voltando, a gente precisa ver métricas como essa daqui de novos inscritos em canais de YouTube. Hoje o YouTube, ele é uma plataforma de pesquisa que mostra para nós quando os novos usuários estão chegando. Se a gente olhar para essa demanda aqui no YouTube, você vai ver que desde novembro ela começou a cair. Ou seja, a gente não tem mais tanto interesse, isso daqui é uma análise social. A gente vê que a sociedade nesse momento não está afim de olhar para as criptos. As pessoas estão muito mais preocupadas com outras coisas nesse momento do que, por exemplo, com as movimentações de cripto. Inclusive no Brasil, essa deve ser uma semana que as pessoas estão mais preocupadas com um bloquinho do que com seus investimentos. As pessoas estão mais preocupadas com festejar, com gastar dinheiro antes de atingir a sua liberdade financeira do que passar, por exemplo, essa próxima semana estudando, buscando como multiplicar o seu dinheiro, buscando como ter uma liberdade financeira, buscando como fazer bons investimentos. Esse é o período onde 95% das pessoas não estão nem aí para suas finanças. E quando a gente olha para essas métricas no consenso global, hoje as pessoas não querem saber sobre cripto. Esse acaba sendo um momento ruim para as altcoins. A gente precisa que sim, o varejo ele volte, ele injete o dump money, que ele compre qualquer coisa para que a gente tenha essas coisas subindo, por exemplo. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não voltar um pouco para esse sentimento, que no final das contas ele acaba sendo um sentimento bearish, tá? Isso para quem já está investido vai entender que isso daqui vai ser região de topo, mas a gente precisa desse dinheiro para que as altcoins elas voltem a subir. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver desvalorizações acentuadas. Por exemplo, o Radio está simplesmente, cara, indo ladeira abaixo. É um dos ativos que eu tenho interesse em comprar, é um dos ativos que eu comprei, eu fui estopado logo em seguida, eu estou fora desse ativo, mas eu quero que você saiba que a gente vai continuar vendo essas quedas se intensificando em todos os ativos, em todas as altcoins, enquanto a gente não tiver uma melhora de todo o ecossistema, que é o Ether começar a mostrar uma performance interessante, é o Bitcoin começar a encontrar uma região de fundo. E entenda, a partir do momento que esses dados saudáveis começarem a aparecer na sua frente, não é a hora de você comprar as altcoins ainda, a hora vai ser de comprar o Bitcoin. E quando o Bitcoin estiver totalmente saudável em uma estrutura de alta, aí a gente vai ver o capital começando a rotacionar para as altcoins. Aí vai ser a hora da gente começar a olhar para as altcoins. Não tenta exatamente agora cravar fundo nas altcoins, tenta cravar o fundo, por exemplo, no Bitcoin primeiro, para depois você olhar para os outros ativos. Mas vai ser comum a gente ver esses ativos continuando se desvalorizar. Eu falo isso porque quando eu comento sobre saída de ativos, né, vai ter algumas pessoas que vão olhar e vão falar: ah, eu não vou sair do ativo porque ele já caiu 36%. Agora ele vai começar a subir. Eu não vou sair do ativo porque ele já caiu 45%. Ele vai começar a subir. Eu não vou sair do ativo porque ele já caiu 55%. Agora ele vai começar a subir. Saiba que a altcoin ela não tem fundo, cara. A altcoin ela pode continuar caindo cada vez mais sem ter nenhum sinal de recuperação. A gente viu isso daí acontecendo no ciclo passado, né? Luna Foundation nos mostrou isso com o ativo Luna, que sim, o buraco mais baixo que nós poderíamos ter era zero, o ativo simplesmente colapsou. A queda ela foi tão intensa que chegou na casa de 99%. Cara, se tem uma queda de 99%, meu caro, esquece, aquilo virou pó. Então sim, as altcoins elas podem continuar caindo muito mais. A recomendação que eu tenho nesse momento dos meus clientes é: não olhem para as altcoins, não importa se está barato ou não, não importa se você está visualizando uma oportunidade no price action dentro das altcoins ou não. Agora não é hora de você ficar investido em altcoins. Agora, o único ativo que você deve olhar nesse momento para sua carteira é exatamente o Bitcoin. E mesmo assim, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente está vendo a realização de prejuízo também se intensificando, tá? Altas realizações de prejuízo, elas acabam sendo fundos periódicos, mas um longo período de alta realização de prejuízo acaba sendo uma pressão de venda mais intensa. Isso faz com que a gente tenha, sim, o mercado desanimando cada vez mais, as pessoas entrando cada vez mais no prejuízo, e isso daí sim pode ser problemático para o médio e longo prazo, tá? Bom,
Avaliando a atual região que nós estamos nesse momento, ontem eu comentei com você que na linha verde aqui em cima era o quê? Ponto de venda. E o mercado poderia até subir um pouco mais ali, até buscar regiões de 100 mil dólares, mas para mim já era região de ponto de venda. Aqui não são regiões que a gente compra para o médio nem para o longo prazo, muito menos para o curto prazo. Aqui são regiões que a gente faz vendas no curto prazo, ou seja, todo mundo que estava tradando o ativo ontem teve uma oportunidade de venda. Hoje, quando a gente olha para o ativo, ele está próximo da linha dourada, mas ele ainda não tocou a linha dourada. Eu vejo que o Bitcoin ele ainda tem espaço para continuar um pouco mais a sua queda antes que a gente faça um novo fundo no curto prazo. Lembrando, esse indicador aqui, ele é um indicador construído por mim exclusivamente para operar no curto prazo, tá? Ele não dita as movimentações de médio e de longo prazo. A gente pode utilizar ele para saber as regiões de não compra no médio e longo prazo e de compra em todos os prazos, por exemplo, mas a gente vai utilizar ele no curto prazo. Sempre que ele vier em linha dourada, a gente vai ir no Price Action e buscar por um sinal de reversão, e a gente vai comprar. Sempre que ele vier na linha verde, a gente vai ir no Price Action, vai buscar por um sinal de reversão e vai vender, beleza? Bom, hoje como nós estamos aqui, próximo da linha dourada, eu acredito que a queda ela pode se estender um pouco mais aí, nas próximas horas, até que a gente veja um novo fundo sendo formado. Dentro do gráfico diário, a gente rejeitou aqui na data de ontem, tá? E simplesmente devolveu de uma única só vez essa movimentação que nós tivemos. A gente está vindo buscar fechamentos, tá? Isso daqui a gente só vai considerar no fechamento do dia de hoje, abaixo do suporte que foi encontrado. Uma coisa que para mim é muito clara é que os 78 mil dólares ele vai ser um ponto-chave, aonde nós vamos ter a probabilidade de formar um fundo duplo, exatamente com o pavio desse candle aqui, ou a gente vai perder esse fundo aqui e se a gente não formar um fundo duplo aqui, se a gente não formar uma divergência no RSI, a gente vai ver Bitcoin em patamares bem mais baratos, lá na casa dos 65, 67 mil dólares. Por que eu falo dessa região? Porque se a gente olhar exatamente aonde estão as regiões de negociação, veja que houve uma lacuna na subida que nós tivemos de rompimento do all-time high. Se a gente for olhar para as negociações, elas vão começar a acontecer ali em 69 e a gente tem até 61 mil dólares, por exemplo, uma alta faixa aqui de custo. Ou seja, muitos players vão tender a dobrar suas posições nessa região. Como a gente tem uma lacuna aqui de preço, eu não gostaria de ver o Bitcoin abaixo dos 78 mil dólares, se não for exatamente um falso rompimento. Se for um falso rompimento, ótimo, vai ser uma oportunidade da gente entrar. Mas se a gente perder essa região aqui dos 78, a gente vai esticar um pouquinho mais essa queda ainda. A gente está falando que do patamar aqui de perder o fundo até ali uns 65, a gente tem mais 15%. Se a gente for falar ali em 61, a gente tem mais 20% de queda. Isso é uma queda bem acentuada para o Bitcoin. Para as altcoins, isso daqui vai ser simplesmente mais um apocalipse acontecendo nas altcoins. Então, se ele perder essa região aqui, tem uma estratégia simples e clara de proteção e uma recompra, caso seja somente um falso rompimento. Mas eu vou esperar, por exemplo, para tomar novas decisões em Bitcoin. Os meus clientes sabem exatamente das decisões que eu tomei de entrada aqui recentemente. Eu entrei um pouquinho mais de R$1 milhão em Bitcoin. E os meus clientes sabem exatamente qual que é a minha estratégia nesse momento, como eu estou me posicionando para isso. O fato é que agora, cara, não é a hora ainda de você olhar para as altcoins. Ainda é o momento de você ficar mais cauteloso. Nós estamos ainda em fase de proteção, aonde você não vai expor sua carteira mais do que 50%. Olha só, eu tenho uma carteira que ela estava com 90% de caixa durante toda essa queda. E recentemente eu resolvi colocar 30% do caixa em jogo, que foi exatamente as últimas compras que eu fiz. E se essas compras forem estopadas, está tudo bem, porque eu vou buscar por compras em um novo patamar de preço. Eu que não vou ficar rodando isso daí, por exemplo, de 78 até 60. Simplesmente estou fora, volto quando a gente tiver novos sinais de região de fundo, tá? Mas eu quero que você observe uma coisa. Eu quero que você veja, por exemplo, o Bitcoin, ele até subiu no final de semana.
A gente teve aí um fundo sendo formado na sexta-feira, tá? E a gente subiu no sábado e no domingo. Independente se a gente teve notícia ou não, a gente subiu no final de semana. Eu quero que você veja que quem está puxando muito as criptos para baixo nesse momento é o mercado americano. Porque na sexta-feira a gente fechou positivo no mercado americano, no Bitcoin também a gente fechou legal, devolvendo ali toda a queda. No final de semana a gente não teve o mercado americano, porque ele não se movimenta no final de semana. E a gente teve altas ao longo desses 2 dias. Assim que virou, na segunda-feira, a gente viu S&P devolvendo 100% da alta que ele fez na sexta-feira, também continuando as suas quedas. Então a gente está vendo que o mercado americano está puxando muito as criptos, está puxando muito o Bitcoin. Isso daqui é um ponto de alerta da gente ficar ligado nesse momento. Como aqui nos Estados Unidos as coisas estão meio que estressadas, é bom que a gente acompanhe os dados americanos, digo, do S&P 500, não dado de inflação, muito menos o que o Fed vai falar, ou muito menos o que o Trump ele está publicando. Não estou falando disso. Estou falando sobre métricas, estou falando sobre S&P 500, estou falando sobre a Nasdaq, estou falando sobre as magníficas, quais são os movimentos que elas estão fazendo nesse momento. Esse é o mercado que você deve olhar agora para você poder avaliar. E a partir do momento que a gente vê uma exaustão nessa pressão de venda aqui no mercado americano, aí sim a gente pode ter a nossa formação de fundo dentro das criptos, aí sim a gente pode ter essa oportunidade do Bitcoin formar o seu fundo, em seguida a gente olhar para as altcoins. Eu quero que você saiba que o momento agora, ele está um momento bem complexo da gente navegar nas criptos, da gente fazer os nossos investimentos em criptos. Isso quer dizer que você deveria sair do mercado, abandonar ele, esquecer ele? Não recomendo isso porque você vai perder os sinais de entrada, você não vai saber a hora certa de entrar, você não vai saber a hora certa de rotacionar o seu capital. E você só vai voltar quando ele estiver estampado na mídia mais uma vez. E aí você sabe, meu caro, que Bitcoin estará em novos patamares de preço ou você vai ter perdido uma grande movimentação. Bom, se ao longo desse caminho você quiser copiar e colar todas as minhas decisões de compra, decisões de venda, decisão de rotação de capital, sem que você saiba analisar o mercado, sem que você tenha acesso a esses indicadores, sem que você precise passar horas avaliando o mercado, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira minha, onde eu te informo todas as minhas decisões, tanto de compra quanto de venda. Carteira Rumo ao Milhão não é uma dessas carteiras engessadas, uma lista de 10 bons ativos. Ela é uma carteira totalmente dinâmica, onde há períodos de exposição em altcoin, onde há períodos de exposição em Bitcoin, onde há períodos de exposição em dólar. Inclusive, nós estamos em fase de proteção desde a virada do ano na carteira Rumo ao Milhão. Tivemos algumas oportunidades que não deram certo. Sim, tivemos algumas oportunidades que foram estopadas. Como pode ser que essa última compra que eu fiz, ela seja estopada? Mas entenda que sempre a gente está tomando as melhores decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão para ter o menor risco envolvido. Se você está afim de alguém que proteja o seu capital, que não deixe que a sua carteira entre em 30%, 40%, 50% de prejuízo, a carteira Rumo ao Milhão ela é uma opção para você. Primeiro link na descrição, ele vai te direcionar para essa página aqui. E nessa página eu te explico que basicamente a carteira Rumo ao Milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico, você vai entender se ela é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular para você receber as notificações de compra e de venda. Aqui embaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda que as chances de você ter menos prejuízo e lucrar mais com uma pessoa profissional te mostrando o caminho através de dados e não através de oba-oba, não através de festinha, ela é muito maior do que você simplesmente tentar navegar nesse mercado sozinho. Se você está com uma carteira com baixo prejuízo ou com alto lucro acumulado nesse momento, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você, porque as suas estratégias elas estão dando certas. A carteira Rumo ao Milhão é para aquelas pessoas que não estão conseguindo navegar no mercado nesse momento. E eu posso te ajudar nessa jornada. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!